gente, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo, eu espero que o áudio saia bom, porque eu esqueci minha lapela na casa da minha madrinha. E até eu ir buscar, o vídeo vai atrasar, então eu vou gravar sem lapela mesmo, na raiz mesmo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, já vai se inscrevendo para deixar uma motivação aí para mim, deixando o seu like, que assim me ajuda muito. O YouTube vai alcançar mais pessoas se você deixar o seu like, então vai me ajudar muito. Então se inscreve, comenta o que você achou. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem, deixarem dicas, interagir comigo. E vamos para mais um vídeo e o caso de hoje. Então, o caso de hoje, para falar de Unabomber, chamado Theodore John Kaczynski, alguma coisa assim, gente. O nome dele é meio polonês, então, né, não vou me atrever a falar. E para quem não sabe o que significa Unabomber, é como se fosse um serial killer, só usando bombas, entendeu? O Ted, eu vou chamar ele de Ted, porque todos chamavam ele de Ted, pra ficar mais fácil, né, do que ficar Theodore. Mas enfim. O Ted, ele nasceu no dia 22 de maio de 1942 em Chicago, em Illinois, em uma família operária polonesa no norte da América. No seu primeiro ano, o Ted frequentou a Sherman Elementary School, em Chicago, onde foi considerado bem saudável e ajustado. 3 anos depois do nascimento do irmão dele, David, eles se mudaram para o subúrbio de Evergreen Park, em Illinois. Ted foi transferido de escola para Evergreen Park Central School, depois de ter obtido um resultado de QI de 167. De QI, gente, 167. Vocês têm noção? Pra vocês terem uma noção, eu vou falar assim. O QI do Albert Einstein, que é uma referência pra gente de cientista e do mais inteligente do mundo, ele tinha um QI de 160. O criador da Apple, ele tem um QI de 140. E o Bill Gates, que é o dono do Facebook, bilionário, ele tem um QI de 152. Gente, vocês têm noção que ele passou o Einstein. Então, ele era realmente muito inteligente. Por causa disso, ele pulou a série que ele tava da quinta. Ele pulou a sexta e foi pra sétima série. E ele relata que quando ele estava na sua série, conforme a idade dele, ele interagia com as pessoas, se socializava com os amigos, e depois que pularam ele de série, por ele ser muito inteligente, não foi uma decisão que ele tomou, ele começou a sofrer muito bullying das crianças mais velhas, por ele ser mais inteligente do que todo mundo, por ele se destacar em tudo, e por ele ser pequeno, né, ele acabou sofrendo muito bullying. No ensino médio, ele se destacou na escola porque ele tocava na banda da escola, ele era do grupo de matemática, grupo de biologia, grupo de moedas e dos clubes alemães que tinha na escola. Em 1996, um colega dele comentou que ninguém via ele como uma pessoa normal, que todo mundo via ele como um cérebro ambulante. Não viam ele como uma personalidade diferente, então sempre achavam ele um gênio. Por ele ser o mais inteligente da turma e da escola, ele acabou se formando no ensino médio com apenas 15 anos. Isso mesmo, pessoal, com 15 anos ele se formou no ensino médio. Em 1996, um colega dele comentou que ninguém via ele como uma pessoa normal, que todo mundo via ele como um cérebro ambulante. Não viam ele como uma personalidade diferente, então sempre achavam ele um gênio. Por ele ser o mais inteligente da turma e da escola, ele acabou se formando no ensino médio com apenas 15 anos. Isso mesmo, pessoal, com 15 anos ele se formou no ensino médio. Ele foi um dos 5 finalistas do National Merit
E ele foi muito incentivado pelo colégio dele a entrar em Harvard. Então, o colégio dele meio que empacotou ele e mandou para Harvard. Ele prestou o vestibular e ele conseguiu entrar. Então, com 16 anos, o bichinho já estava em Harvard. Eu, com 16 anos, eu nem lembro, entendeu? Nunca repeti, mas em Harvard eu não tava. No máximo, eu tava fazendo algum curso. Eu nem sabia o que eu queria pra minha vida com 16 anos, mas tudo bem. Então, durante o seu primeiro ano, o Ted morou em 8 Prescott Street, diferente, que foi feita para acomodar os calouros que entravam precocemente em Harvard. Nos 3 anos seguintes, ele morou no Eliot House e um dos seus colegas de apartamento comentou que ele evitava o contato com outras pessoas, que era apenas da faculdade pro apartamento e do apartamento pra faculdade. Ele evitava contato com qualquer pessoa do mundo exterior. Outros já diziam que ele era reservado, mas consideravam ele um gênio. Outros já falavam que ele era muito quieto, mas era gentil. O Ted, ele conseguiu seu bacharelado em artes em Harvard em 1962. E ele terminou a faculdade com 3,12 GPA acima da média. Ou seja, ele era mais inteligente do que todo mundo. Cara, eu tinha que tirar o chapéu. Ted, por que você não foi meu amigo da escola? Aconteceu no seu segundo ano de faculdade um estudo psicológico chamado MK-Ultra, que era uma pesquisa da CIA que foi feita em Harvard para estudar o controle da mente. Esse estudo ele foi filmado durante 3 anos e ele foi submetido a tortura psicológica e abuso psicológico, humilhando ele, fazendo ele passar raiva. E assim, isso foi tudo gravado, viu, gente? E assim, eles colocavam eletrodos nele pra gravar as reações psicológicas dele e fisiológicas dele também com os eletrodos colados nele. E isso durou 3 anos, cerca de 200 horas. Isso toda semana, ele por 3 anos ele aguentou essa tortura, esses abusos psicológicos que aconteceram com ele, que era um estudo da CIA, que foi feito em Harvard. Eu creio que em Harvard deve acontecer muita coisa que a gente nem sonha, e foi acontecido pela CIA. Então, em 1962, ele se matriculou na Universidade de Michigan, onde ele obteve seu mestrado e doutorado em matemática de 1964 a 1967. Ele era professor e os outros professores, colegas dele, falavam que ele era diferente de todo mundo e que falar pra ele que ele era inteligente não era o suficiente pra ele. E fora ele ter se matriculado nessa Universidade de Michigan, ele já tinha se matriculado em 2 faculdades bem importantes dos Estados Unidos e ele passou em todas, mas como as outras não ofereceram remuneração pra ele, ele optou em ficar em Michigan, então basicamente pagavam ele pra estudar lá. E depois que ele terminasse, ele já tinha um emprego garantido lá. Então, ele escolheu Michigan. Então, nessa Universidade de Michigan, ele, fora o mestrado e o doutorado dele, ele fez 18 cursos. Ele também se especializou em teoria de funções geométricas e análises complexas. Só de falar complexas, eu já tenho medo. Mas enfim, ele era super fascinado nesse mundo da matemática. Parecia que ele queria revelar o que era a matemática, sabe? Tipo, de verdade. Em tudo ele via matemática. Ele era muito fascinado nesse mundo de matemática, geométrica, física, enfim. Mas ele diz que essa faculdade era um lixo e que todas as memórias dele sobre ela não era nada boa. Então, em 1967, a dissertação do Ted ganhou o prêmio Summer B. Myers como melhor dissertação de matemática. No final de 67, ele foi professor da Universidade de Chicago como o mais jovem professor da universidade. Então, ele lecionou matemática e geométrica e cálculo.
mas parecia que ele não gostava de exercer essa função de ensinar, ele não gostava de lecionar, parecia. Dizem que ele ignorava completamente as questões as dúvidas dos alunos, ele não respondia os alunos e ele não respondia, simplesmente ele ignorava o fato de ter alunos ali naquela sala, entendeu? Então ele renunciou no 30 de junho de 1969. Ele já era presidente do departamento de matemática e mesmo assim ele renunciou inesperadamente. Então, lá no motivo da renúncia dele estava renúncia inesperada. Depois dele se demitir, ele foi morar com seus pais em Lombard, em Montana. E depois de 2 anos, ele se mudou para uma cabana remota que ele mesmo construiu no meio da floresta, no meio do nada. Ele queria simplesmente viver da caça, do que ele pescava e do que ele plantava. Ele não queria água corrente, então ele vivia com o mínimo do mínimo. Ele não queria eletricidade alguma. Ele fazia bicos só pra, tipo assim, ter o mínimo. Ele não queria nada do mundo exterior. Ele queria viver só ali no meio do nada, sem ninguém. Raros contatos ele tinha com a família, quando ele queria, mas ele se mudou para essa cabana, que ele mesmo construiu. Ele usava uma bicicleta para se locomover até a cidade, porque lá nessa cidade ele era voluntário dessa biblioteca, e ele lia os livros originais dos seus idiomas, ou seja, ele nunca parou de estudar. Ele lia em todos os idiomas, eu não sei te falar precisamente quantos idiomas ele falava, mas ele lia todos os originais, podia ser português, espanhol, russo, polonês. Ele sabia de tudo, ele era mega inteligente. Então, até aqui, eu consegui defender o Ted, né? Porque, assim, eu ia querer muito ser amiga dele na faculdade. Muito. Mas é Ted, você não colaborou comigo, então eu vou te ajudar até aqui, tá bom? Agora vamos falar a merda que o Ted fez. O Ted, ele viu que era impossível viver na natureza porque começou a acontecer projetos industriais, imobiliários, então começaram a desmatar a floresta que ele estava morando. E em resposta disso, ele começou a ir nessas indústrias, nessas fábricas e começou a pinchar do lado de fora. Se vocês quiserem procurar, tem os vídeos dele fazendo isso. Só que não, né? A intenção dele era parar, mas não resolveu em nada. E começou o desmatamento, continuou o desmatamento. E ele viu que ele não ia conseguir mais morar lá. Então, o que ele pensou? Vou usar minha inteligência e começar a fazer bombas, porque assim eles vão parar. Então, o Bonito colocou na cabeça dele que o alvo dele era simplesmente a sociedade e principalmente as universidades e professores. Ele fez uma bomba especial para um professor. Ele colocou numa caixa, só que esse professor recebeu e achou um pouco suspeito e pediu para o segurança da universidade abrir. Só que ele abriu de um jeito que fizesse a bomba explodir dentro da caixa. Então, não fez aquilo tudo. Então, como era um caso pequeno, não foi pra investigação nem nada. Só que o Bonito, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu fazer uma bomba bem potente pra acabar com um avião inteiro. Então, o que ele fez? Ele fez uma bomba com pregos, com tudo que ele tinha na casa dele. Ele fez uma bomba, empacotou direitinho, colocaram no avião. Ele programou para explodir a não sei quantos mil pés do solo. Então, quem tivesse aqui embaixo ia ver, tipo, só o fogo, sabe? Se isso acontecesse. Mas o que aconteceu? A bomba falhou e começou a explodir antes e foi o mínimo. Então, não fez muito estrago. Então, aconteceu do avião pousar, fazer um pouso de emergência, que era da American Airlines. Então, assim que aconteceu isso, o FBI todo caiu em cima do caso, né? Porque podia ser um ataque terrorista. E aí,
logo após isso, o Ted começou a estudar como... Olha, gente, olha isso. Ele começou a estudar como as esteiras do correio rolavam para que a bomba não explodisse ali no correio, entendeu? Na mão das pessoas que não era alvo dele. Então, ele começou a projetar bombas de acordo com o que ele precisava, com o lugar, e cada vez mais potente. E ele fez. Depois disso, depois de algumas bombas, ele começou a deixar a marca FC nas bombas. E era a única coisa que dava pra ver vamos dizer, de suspeito. Porque as digitais se explodia junto com a bomba. Então, o FBI não tinha noção de quem fazia essas bombas. Não tinha digital, não tinha nada, vestígio nenhum. Ele era tão esperto que quando ele ia entregar essas bombas, ele sempre ia disfarçado diferente. Ele colocava enchimento na boca, ele enchia de algodão para quando as pessoas fossem falar de retrato falado, sempre desse um resultado diferente. E ele também vestia as roupas maiores que ele e também calçava, no caso, ele calçava sapatos com a numeração bem maior que o dele, pra deixar falsas pistas pro FBI. Então, o FBI procurava uma pessoa bem aleatória, que não tinha nada a ver, enquanto ele tava de camarote na cabana dele, né? Só sabendo o que tava acontecendo. Então, até aí, o FBI não tinha pista nenhuma sobre o caso, ele não tinha absolutamente nada sobre o caso, ninguém via ele, ninguém sabia quem era ele, ninguém sabia de onde ele era, de onde ele vinha, como ele fazia, o porquê ele fazia. Ele fez isso de 1978 a 1995, ou seja, ele fez isso durante uns 16 anos seguidos, sem ter nenhuma pista e ninguém saber nada sobre ele. Então, durante esses anos, ele matou 3 pessoas e feriu 23. Então, em 1995, ele mandou uma carta para os meios de comunicação falando sobre os seus objetivos e exigindo que seu ensaio de 35 mil palavras, que era Sociedade Industrial e seu Futuro, que era um manifesto dele, né, falando o porquê que ele fazia tudo isso, e eu vou resumir o porquê ele fazia tudo isso. Como ele era uma pessoa extremamente mais inteligente que o Einstein, ele falava que essa era da evolução, de começava a internet, de eletricidade, de tudo isso deixava a geração burra. E todos os argumentos dele, gente, se vocês quiserem pesquisar, se eu achar um link, eu vou deixar aqui pra vocês. Mas todos os argumentos dele era muito verdade, sabe? Muito verdade o que ele falava. Mas isso não justificava mandando bomba, né? Pra matar os outros. Não justificava. Mas o que ele queria? Ele queria pausar a era industrial, a era tecnológica, para as pessoas não se tornarem burra, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Era isso. Então, ele mandava as bombas para as pessoas não ficarem burra. Mas nunca ia parar, né, gente? A gente tá em constante evolução, principalmente tecnológica. Então, ele podia mandar bomba até hoje, que não ia dar em nada. Aí que eu descobri ele mesmo. Então, nessa carta, ele falou que se publicasse em um grande jornal, tivesse uma mídia muito grande para essa carta, ele ia parar com esse atentado. E foi publicado no The New York Times e no The Washington Post em 19 de setembro de 1995. Os agentes do FBI prenderam o Ted em 3 de abril de 1996 em sua cabana, onde ele foi encontrado em estado bem desleixado. Fizeram uma busca na cabana dele e acharam esconderijos de componentes das bombas dele, e 40 mil páginas escrito à mão, incluía a fabricação das bombas, receita de bombas, inclusive já tinha bomba pronta para ser mandada pelo correio,
Ele só tava esperando o momentinho certo dele, mas já tava lá, ó, guardadinho, reservado. Até aí, ele era o alvo mais caro de investigação do FBI. Gente, vocês têm noção quantos anos demorou? Então, um júri enorme se iniciou em abril de 1996 por 10 acusações, sendo de transporte ilegal, envio de correspondência e uso de bombas, e 3 acusações de homicídio. Os advogados do Ted alegaram, os primeiros advogados, né, alegaram que era insanidade mental, e eram advogados públicos, tá, gente? Alegando que era insanidade mental, então o Ted se recusou a declarar isso. Então, em 8 de janeiro de 1998, ele pediu a demissão de seus advogados e contratou um advogado particular chamado Tony Serra. Então, Serra aceitou a recusar essa proposta de insanidade e tentou usar a proposta de visões antitecnológicas do Ted, mas foi recusada pelo júri. Então, o Ted tentou suicídio dia 9 de janeiro, mas ele não conseguiu. Vários psiquiatras e psicólogos forenses diagnosticaram ele com esquizofrenia, mas o psiquiatra Park disse que o Ted não era psicótico, mas tinha um transtorno de personalidade. O Ted disse que durante 4 anos de prisão dele, 2 psicólogos e psiquiatra foi lá visitando ele, fazendo consultas com eles particular. Falaram que ele em nenhum momento ele foi esquizofrênico, que ele não tinha nenhum diagnóstico, e esse diagnóstico que publicaram era um diagnóstico doentio e que era mentiroso, e era um diagnóstico político, ou seja, falaram isso, que ele era esquizofrênico, para deixar o caso menos tenso. Então, no dia 21 de janeiro de 1998, o Ted se declarou competente para ser julgado. Então, novamente, ele voltou ao júri. E apesar do seu diagnóstico psicológico, ele se declarou culpado de todas as suas acusações. Mas o tribunal queria pena de morte para ele, mas como ele se declarou culpado, ele pegou 8 prisões perpétuas. Então, ele aceitou a prisão perpétua dele sem possibilidade de condicional. Mais tarde, ele revogou, ele pediu para voltar, mas o júri não aceitou, então ele continua preso. Então, em 2006, Burwell ordenou que seus itens fossem a leilão, arrecadando o valor de 15 milhões de reais que foi destinados a famílias das vítimas. E hoje ele tem 78 anos, está numa prisão super máxima em Florence, Colorado. Então, gente, se o Ted fosse meu amigo da faculdade, se ele tivesse me conhecido antes, a gente estaria muito rico. Tô brincando, gente, mas fala sério, o cara era extremamente inteligente. Se ele tivesse usado essa inteligência pra algum bem, com certeza hoje ele estaria muito rico, ou ele teria feito uma coisa muito boa, sabe? Com dom, porque eu considero um dom, cara. Não é todo mundo que chega a um QI desse. Eu nem me atrevo a fazer teste de QI, né? Deixa off. Mas, enfim. Se ele tivesse usado realmente a cabeça pra não fazer esses ataques, ele hoje teria feito... Tenho certeza que o nome dele seria reconhecido por outra coisa, por uma coisa boa. Mas... os argumentos dele realmente eram plausíveis, sabe? Mas não justificava a maldade que ele fez com as vítimas, com as famílias das vítimas. Então, esse, gente, foi o caso de hoje, foi a história de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal pra gente trazer mais conteúdo pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já tinham visto. Deixa aí seu comentário, me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.